Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao quarto episódio da primeira temporada do podcast Leva pra Terapia. E hoje o nosso tema é ansiedade. E antes que nós fiquemos muito ansiosos, clica no sininho, se inscreve no canal, para que os nossos conteúdos possam chegar ainda a mais pessoas. Andréia, você é ansiosa? Sim, todos nós. Nossa, mas tão calma assim? Todos nós somos ansiosos em certo grau, né? Então, a ansiedade, desde que ela seja moderada, ela faz parte do ser humano. Senão, nós ainda estaríamos vivendo nas cavernas, né? Então, a ansiedade, ela vem da palavra ânsia, né? De você ansiar por alguma coisa. Então, você concorda comigo que se não fosse a ansiedade, nós não teríamos sonhos, nós não teríamos projetos, nós nem sequer levantaríamos da cama, né? Porque um certo grau de ansiedade, ele nos impulsiona a fazer coisas, ele nos impulsiona a ter movimento na vida. A questão toda é essa potencialização da ansiedade. A medida da ansiedade, né? Quando ela ultrapassa o que a gente entende que seja natural para o nosso próprio desenvolvimento. Exatamente. E hoje a gente vive, né, essa sociedade contemporânea, ela está realmente meio que adoecendo, né, por conta de um excesso de ansiedade, né, porque a ansiedade natural, ela é benéfica, mas quando ela fica excessiva, ela te paralisa. Então, em vez de ela te motivar, ela vai te paralisar. A gente percebe que a ansiedade hoje ela é muito generalizada, né? Ela começa já na infância. Então você vê muitas crianças com ansiedades, com quadro de ansiedades, adolescentes, ou adultos. Você acha que isso é por conta do momento atual que a gente está vivendo? De pressão, de muita informação, de, na verdade, preocupações excessivas que os trabalhos trazem. O que você pensa a respeito disso? Então, com certeza, a quantidade de informação que nós temos acesso hoje é extremamente exagerada, né? Então, você concorda que uma pessoa que acorda e já pega o celular, já começa a olhar ali um monte de notícias que nem sequer, muitas vezes, vão fazer diferença na vida dela, mas ela já está colocando aquele monte de informação ali no cérebro dela. E aí ela vai para o trabalho, vai começar as atividades dela já com um monte de informações armazenadas que muitas vezes nem seriam necessárias, né? E isso vai gerar nela, com certeza, um certo grau de ansiedade, né? Porque ela não precisaria daquelas informações num primeiro momento do dia, né? E aí você vai colocando ainda mais informações, aí vem as tarefas do trabalho, família, uma série de outras coisas, e isso vai te gerando muitas vezes um certo grau de... É como se você estivesse tendo que resolver muitas coisas e você não se sentisse... Pronto. Pronto. O imediatismo também, né? O problema é que as pessoas elas querem tudo muito de imediato, né? Elas querem tudo muito para ontem. Você vê por uma simples situação de você mandar uma mensagem para um colega e de repente ele visualizar um determinado aplicativo e não te responder, você já fica ansioso, mas por que não está me respondendo? Nossa, faz 10 minutos que eu, na verdade, mandei, porque a gente está num momento onde tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido, não dá para esperar. A gente vê pela questão da infância, né? As crianças hoje elas não conseguem mais esperar, elas são muito ansiosas nas demandas delas, e isso, obviamente, se continuar assim, só vem a prejudicar todos nós, né? Por isso que é importante o que você falou, e me chamou a atenção. A maioria das pessoas, ou não seja a maioria, grande parte das pessoas, acorda e a primeira coisa que vai fazer é ver o celular, é ver se tem mensagem, ou é ver alguma rede social, se tem alguma notícia, e de repente ver alguma notícia que não é tão favorável de algo que está acontecendo no mundo, no nosso próprio país, e aquilo já gera uma preocupação que é, como você disse, tem a necessidade de ter esse movimento logo pela manhã. Será que não dá para fazer algo, na verdade, diferenciado? Você já até fora aqui do podcast, você deveria ter uma rotina, você
na verdade acorda, não pega o celular até uma determinada hora, que é justamente para poder se despertar de uma forma mais tranquila, né? Sim. Na verdade, o nosso cérebro ele precisa de um tempo para se conectar, né? Então, vamos pensar, a gente está dormindo ali, sei lá, 7, 8 horas. Daí você acorda, né? O teu corpo ele tem um tempo para se conectar, né? Com o ambiente, para você se conectar com a tua respiração, né? Com os teus pensamentos, né? Com a tua espiritualidade, seja ela qual for. Então, se você já acorda e já a primeira coisa que você faz é pegar um eletrônico na mão, você vai entrar na frente da conexão natural, né, do teu corpo com você mesmo, né? Então isso já traz ali uma disfunção, né? Então assim, é bom a gente entender o seguinte, o Freud, ele tinha 2 termos que ele trouxe dentro da psicanálise em relação à ansiedade, né? Então ele falava da ansiedade neurótica, né, que é essa ansiedade generalizada, essa ansiedade desproporcional, e a ansiedade realística, né, que é a ansiedade normal de qualquer pessoa dentro de uma situação que vai expor ela a algum perigo, né, digamos assim. Então vamos pensar no seguinte, então você tem ali um trabalho que você vai apresentar, você tem uma viagem que você vai fazer, uma palestra, né? Alguma demanda que vai te trazer ali um tipo de medo, digamos assim, né? A ansiedade tem muito vínculo com o medo. Total, né? Tanto é que tem alguns psicanalistas que dizem que a ansiedade é o medo do medo. Né? Ela vem sempre antes, o medo vem sempre antes, a ansiedade vem antes do medo. Então, ok, você tem ali uma demanda que vai acontecer futuramente. Amanhã, semana que vem, eu tenho uma prova, vou ser avaliado de alguma forma, estou um pouco ansioso. Ok, faz parte do ser humano, né? A gente vai estar ali pensando em alguma coisa que vai acontecer. Agora, o que não é normal, que seria já uma ansiedade patológica, né, que segundo Freud seria essa ansiedade neurótica, é você ter uma ansiedade excessiva dentro de um âmbito que é natural. Né? Então, assim, eu vou apresentar, né? Vou apresentar um trabalho, ok, você se preparou para esse trabalho, você estudou? Sim. Então, o teu nível de ansiedade deveria ser equilibrado. Né? Então, se ele está saindo, se ele está desproporcional, alguma coisa não está legal, alguma coisa está desequilibrada. E você percebe que, eu percebo muito na clínica em adolescentes, isso quando tem alguma proposta da escola, um desafio que movimenta outras salas, outros grupos, os adolescentes eles ficam tão assim preocupados em dar o melhor deles, que por muitas vezes, já não é a primeira ou a segunda vez, desencadeiam crises de ansiedades antes do desafio, ou até durante esse período da elaboração do desafio. O adolescente, e assim também adulto, nós temos dentro de outras circunstâncias, ele começa a ter palpitações, ele começa a ter tremedeira, ele começa na verdade, a ter um mal-estar pela ansiedade do resultado daquela tarefa, né? Então você antecipa muito. Isso, como você está dizendo, isso não é saudável. Saudável você saber, bom, eu tenho uma prova, eu tenho um desafio, eu tenho uma palestra, estou preocupado, estou com um pouco de medo, porque eu vou me expor, porque na verdade, né, eu tenho que levar um conhecimento. Só que isso de forma exacerbada é muito complicado. E aí a gente tem os tipos de ansiedade, né? Porque quando você pensa em ansiedade, você pensa, estou ansioso porque eu vou fazer uma viagem, ou porque de repente eu quero que algo vai dar certo. Mas a ansiedade, ela se desdobra também numa fobia social, num toque, né? Numa síndrome do pânico. Tudo isso tem a ver com ansiedade. Sem dúvida. Então, assim, eu acredito, né, dentro de tudo que eu já estudei, nenhuma síndrome do pânico é desencadeada do nada. Né? Então você precisa ter ali muita ansiedade já acontecendo para que você chegue a ter uma crise do pânico. Então o que eu digo para os pacientes? Não deixe transbordar. Né? Então quando você perceber que o teu nível de ansiedade está alto, procure ajuda.
né? Procure um psicanalista, procure um médico, para que você possa fazer uma prevenção, né, dentro desse contexto da tua vida e muitas vezes olhar para a tua vida. O que está gerando essa ansiedade, né? Como que você está vivendo o teu dia, né? Como que está o teu contexto familiar, o teu contexto de trabalho? Porque hoje eu percebo assim, as pessoas elas estão frenéticas na questão da produtividade, né? Hoje ser produtivo demais é bacana, né? Então as pessoas não estão se dando hoje um tempo de ócio, né? Um tempo para descansar. Então parece que estar ansioso é bacana. Então você encontra às vezes com um amigo ou algum conhecido e fala, e aí, tá tudo bem? Na correria. Né? Parece que estar na correria, estar nessa esteira louca é normal. E na verdade não. Né? E uma das coisas que eu percebo também que é um problema da atualidade é a questão da comparação, né? Que desencadeia uma ansiedade. Então, de repente, a pessoa está lá, ela tem a vida dela, mas ela começa a comparar. Nossa, eu estou com tal idade, eu não casei ainda, está todo mundo casando. Eu, na verdade, não estou feliz no meu trabalho. O que vai acontecer comigo no futuro? Como que vai ser? Né? Então, esse sistema de comparação com o outro, que muitas vezes as próprias redes sociais nos trazem isso, quando você vê o que o outro posta e a condição do outro, também faz com que a gente, de repente, desenvolva essa ansiedade de um futuro ou do que a gente vai ser em relação ao outro. Mas é importante o que você disse, no sentido de que a pessoa tem que investigar, ver a raiz disso. Muitas pessoas, na verdade, maqueiam isso, né? Vão atrás, não que a psiquiatria, um remédio para determinada situação, para ser controlável, não tenha a sua importância. Mas, como você disse, o porquê da ansiedade? O que me leva a essa ansiedade? É um sistema de comparação? É alguma falta do passado? Né? Por que eu estou tão ansioso a ponto de muitas pessoas terem uma ansiedade generalizada? Sem dúvida, Eduardo. Dentro da clínica, a gente sempre vai trabalhar com o paciente conteúdos do inconsciente. Né? Então, é assim que a psicanálise trabalha. E muitas vezes não é aquela situação que está causando a ansiedade, né? Não é aquela prova, não é aquela reunião, não é aquela viagem. Aquilo é apenas um gatilho, né, que desencadeou aquele conteúdo do inconsciente. Né? E por que ele desencadeia isso? Porque muitas vezes esses conteúdos que estão no nosso inconsciente, nós não temos, muitas vezes, como trazer para a consciência, ou então nós nem temos condição de trazer, porque eles sempre vão se deparar com a nossa autoimagem. Então vamos pensar numa situação, né, corriqueira. Vou fazer uma prova, vou ser avaliada. Ok, posso ficar ansiosa dentro de um grau normal? Sim, só que eu vou ficar muito ansiosa. Então, quando você recebe um paciente na clínica que ele fica muito ansioso dentro de um contexto que seria natural, né, a gente vai ter que investigar, como você mesmo colocou. O que tem por trás daquela situação que pode gerar essa ansiedade extrema? É um trauma, né? De repente, você sabe que você falando me recordei de uma situação que eu sempre tive dificuldade de exposição de trabalhos, porque uma vez que eu fui fazer uma pergunta para o professor, e o professor disse que minha pergunta era impertinente, que eu estava atrapalhando a aula. E aquilo me gerou uma situação de tanto desconforto que me travou para poder me expor na apresentação de outros trabalhos. Né? E aí, às vezes, você não sabe, mas existe um fato lá do passado, alguma coisa que parece ser bem sutil, né? Que parece, de repente, não ter tanta proporção, mas que trava a pessoa, né? Para que ela não desenvolva um trabalho. Com certeza, né? Então, sempre tem uma raiz, né? E, normalmente, essa raiz está na infância, né? São situações que aconteceram com o sujeito, com o paciente, que levaram ele a levar aquele conteúdo para o inconsciente, guardar ali, ele não quer se deparar com aquilo, mas só que ele está ali.
Então, quando ele é colocado numa situação que literalmente seria uma situação de perigo, né? Porque a ansiedade, como você mesmo colocou, ela está sempre relacionada com medo, né? Então, eu vou estar em perigo nesse momento. E aí você vai se conectar com aquele conteúdo do inconsciente, né? Então, muitas vezes você tem ali uma situação com o teu pai, tem uma situação com a tua mãe, né? Que de repente era uma pessoa que cobrava muito de você, que você tinha que ter ali uma performance sempre muito boa em determinada questão da escola. Então, quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho ou ser avaliado de alguma forma, aquilo te remete àquela situação da infância. Você cobra demais, né? E aí, exatamente, aí você volta a ter aquela ansiedade, né? Então, é importante sempre a gente investigar por que está gerando essa ansiedade extrema, né? Normalmente não é por algo pontual, normalmente tem relação com algo mais profundo. Mais profundo. É aí que eu percebo, às vezes, em alguns pacientes que trazem essa questão da ansiedade, é a forma que isso é tratada pelas pessoas que estão por perto, né? Então, por exemplo, quando você tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, a pessoa que está do teu lado, né, às vezes ela fala assim, não, mas isso vai passar, ou, é assim mesmo, eu também sou ansioso, né, ou até às vezes, não vai, você está fazendo muito drama da situação, e isso por muitas vezes só vai piorar, né? Então o que eu sempre recomendo, até para que a pessoa possa conversar quando ela já apresentar um comportamento desse de uma forma um pouco mais corriqueira, é falar, olha, quando for assim, né, o ideal é o quê? É o acolhimento. É você chegar para a pessoa e falar, olha, eu estou aqui, né, você quer que eu pegue uma água, o que eu posso te ajudar, né? Inspira, daqui a pouco esse sentimento vai passar, porque a gente sabe que, por exemplo, uma crise de ansiedade, você tem uma descarga de adrenalina, né? Então, já tive pacientes adolescentes que tiveram isso 2, 3 vezes na semana e liga para a mãe. E aí a mãe, de repente, está trabalhando, a mãe tem que parar para poder ir para a escola, porque, olha, eu quero ir embora, não quero estar aqui, eu estou tremendo, eu estou passando mal, né? E a minha orientação é sempre no sentido, olha, quando isso acontecer, tenta pegar uma pessoa que você confie, de repente um professor ou um amigo, sair daquele ambiente que tem muita gente que está te causando aquele mal-estar, respira, toma água, a água é muito importante nesse momento, e depois você vai vendo que isso vai acalmando e você vai voltando para o seu estado normal, né? Então também, por que eu estou dizendo isso? Por conta do cuidado das pessoas que estão perto, né, de pessoas ansiosas, e aí no caso com essas crises, né, de crise do pânico, uma crise generalizada de ansiedade, é o cuidado no acolhimento, né? E não de repente ficar falando, olha, isso não é nada, isso vai passar, por que você está assim? Porque isso não ajuda, isso pelo contrário, atrapalha mais, deixa a pessoa mais nervosa. Sem dúvida. Atrás de toda crise de ansiedade, seja ela uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, por trás tem sempre um sofrimento, que é um sofrimento genuíno, né? Então, assim, se você falar para a pessoa, não fica assim, isso não é nada, né? Você está simplesmente subestimando o que ela está sentindo, né? E ela não precisa ouvir isso naquele momento, né? Então, assim, de repente, para você, aquilo é uma bobagem, mas quem é você para julgar o que ela está sentindo? A proporção do que ela está sentindo. Ninguém nunca vai saber, né? Então, assim, os transtornos mentais, infelizmente, ainda eles são muito subestimados, né? Então, quando você ouve alguém falar, fulana é dramática, né? Fulano teve uma crise, surtou, né? Você sempre sente nas palavras das pessoas uma certa desdém, né? Um certo desdenho, uma certa falta de credibilidade, né? Então a gente precisa sim ter mais empatia, ter um pouco mais de compaixão, né, com as pessoas, porque os transtornos mentais, eles são extremamente sofridos, né? Ninguém surta ou tem uma crise de ansiedade para chamar atenção, né? Como muitas vezes você ouve, né? As pessoas falam, fulano quer chamar atenção, né? Na verdade, isso é até
assim, extremamente cruel você ouvir alguém falar sobre isso. Menosprezar, né, o que o outro está sentindo, a proporção que o outro está sentindo. Exatamente. E o que fazer, na verdade, para evitar isso? Porque a gente tem, como você disse, você pode fazer movimentos para potencializar, como por exemplo você acordar, não dar um tempo para o seu organismo, não dar um tempo para despertar, né, já pegar já direto no celular, com a rede social, já ver notícia. E você também tem movimentos que você pode fazer para que seja evitado isso, né? O que você entende que são movimentos que, na verdade, evitam a ansiedade? Então, primeiramente a gente precisa entender que o ansioso, ele sempre vai ter pensamentos negativos. Tá? Todo ansioso, ele sempre vai pensar o negativo. Ele nunca vai pensar uma coisa boa. Né? Então, a pessoa sempre vai pensar, eu tenho que fazer tal coisa. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Não sei, eu acho que não vai dar. Né? Então, o ansioso, ele está sempre sendo bombardeado com pensamentos negativos. Então, assim, hoje, como a gente estava falando antes, hoje nós temos muita informação. Né? Hoje, tudo que você faz está carregado de informação. Só que muitas dessas informações não são informações necessárias para a gente, né? Não vão agregar em nada na nossa vida, né? Principalmente as informações de redes sociais, no geral. Né? Existem muitas coisas bacanas nas redes sociais. Hoje a internet é um mundo maravilhoso que a gente pode navegar e aprender muita coisa. Mas muitas dessas informações que estão ali são informações que não agregam. E quando você consome muita informação que não vai te agregar, você vai armazenar informação na tua mente e isso vai te causar uma ansiedade. Por quê? Porque você vai estar pensando em um monte de coisas ao mesmo tempo. Né? Porque a mente do ansioso ela é uma mente desorganizada. Né? Ele não foca, né, em nada. Então você tem ali muita informação, informações muitas vezes desconexas, né? Informações desnecessárias, e que quando você vai tentar condensar aquilo, você não consegue, você nem lembra muitas vezes o que foi que você viu 8 horas da manhã. Então, assim, uma das coisas que eu sempre passo para os meus pacientes é procure selecionar mais o que você vê, né? Selecionar mais. Em vez de você seguir 500 perfis no Instagram, condense isso um pouco menos. Eu estou seguindo 50, mas são 50 perfis que realmente me trazem algo que possa agregar, né, para o meu dia, para mim, para o meu trabalho, para a minha vida. Porque senão você começa a ter muita informação espalhada e você não consegue absorver nem 10% de tudo aquilo que você vê. Você dá um tempo para você também, né? Porque você estava falando do ócio. O ócio também é produtivo, né? Sim. Essa questão que você mencionou há pouco. A pessoa, ela se vangloria que ela está sempre na correria, né? E sempre na correria que desencadeia uma série de situações. Então é você também dar um tempo para você relaxar, se conectar com a natureza. A yoga, né? É algo muito importante. Então, terapias mais integrativas, né? Uma coisa também, Eduardo, que eu vejo hoje, principalmente na clínica, né? E de um modo geral, hoje as pessoas não dormem bem. Sono, extremamente importante. Então, assim, se você tem uma noite de sono mal dormida, você vai gerar mais ansiedade durante o seu dia, isso é fato, né? Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, né? Porque o sono, ele é restaurativo. Então, se você não tem uma noite de sono legal, porque o sono nada mais é do que um momento para descansar, né? Ali horas para o teu corpo regenerar, para você fazer toda ali a bioquímica do teu corpo, né? Desintoxicar tudo que você comeu, tudo que você pensou, tudo que você bebeu, porque na verdade a desintoxicação não é só do que você come, do que você bebe, é também do que você assiste, do que você lê, do que você ouve, do que você fala. Tudo isso também gera ansiedade.
né? Então, se você consegue ter uma boa noite de sono, então o teu dia com certeza vai ser um dia mais tranquilo e menos ansioso, né? Porque você vai acordar mais descansado, né? Você já não vai acordar com aquela sensação de tem um monte de coisa para fazer, né? E uma coisa também que eu digo para os meus pacientes, procure se organizar um dia antes, né? Se no dia seguinte você tem uma reunião importante, se você tem um evento que você sabe que vai te demandar ali algum tempo de manhã, já se organize na noite anterior, né? Já deixa a tua roupa arrumada, já deixa ali a tua mala, se você vai viajar, já se prepare um pouco antes, porque o que gera muitas vezes a ansiedade é a desorganização, né? Contextual, muitas vezes, que vai gerar a desorganização mental. Né? Que é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Se você tem uma casa desorganizada, né? Uma mesa de trabalho desorganizada, você vai refletir na tua mente e vice-versa, né? Então, se você consegue organizar a tua mente, organizar a tua vida, a tua ansiedade, ela vai ter ali ela vai diminuir, né? E assim, tudo que você faz no dia a dia torna um hábito, né? Então, para você diminuir a tua ansiedade, claro, uma boa terapia, um bom psicanalista, investigar o porquê você tem aquela ansiedade, né? Dentro da terapia, você e o teu psicanalista vão conversar, você vai entender um pouquinho o que gera, quais são os gatilhos que estão trazendo você para aquela situação. Existem situações que sim, são importantes dentro de uma questão pontual. Mas assim, você concorda que você não pode ficar tomando ansiolítico pro resto da tua vida? É como uma novalgina para uma febre, né? Você tem uma febre, é algo pontual, você vai lá e toma um remedinho para febre, mas você não vai ficar tomando novalgina para sempre, né? Então, baixou o nível de febre, você não toma mais. Agora, se você ficar tomando remédio o tempo todo, você nunca vai perceber se o teu nível de ansiedade baixou. Sim, e qual é o problema, né? Porque, na verdade, o ansiolítico vai, o que a gente está dizendo, não é que não tenha só importância num dado momento, que não pode virar constante. Você tem que entender o porquê daquele movimento de ansiedade, o que você está sentindo, de onde aquilo veio, né? E até nosso papel como psicanalista é ajudar o paciente a chegar a essa conclusão e aí paliativamente usar o remédio até que ele consiga entender, criar novos hábitos de vida, consiga ter um outro olhar, se organizar com antecedência, se conectar mais com a natureza, menos com a tecnologia, e aí a coisa vai se tornando um pouco mais natural, dentro do que a gente entende que seja a ansiedade natural e necessária, como você disse. Sim, sem dúvida. E assim, a gente que mora em grandes metrópoles, né, a gente sabe que o trânsito ele é algo que você não pode nunca estar em cima do horário. Se você tem que estar 8 horas em tal lugar, você tem que sair de casa com 40 minutos de antecedência, às vezes até antes, né? Então, se você sai de casa em cima da hora, isso vai te causar uma ansiedade. Então, assim, existem movimentos que você pode fazer que vão diminuir a tua ansiedade e movimentos que podem aumentar, né? Então, se você é uma pessoa que está sempre atrasada, você vai estar sempre mais ansiosa, né? Então, uma pessoa que se organiza mais, que é mais pontual, que consegue organizar mais a tua agenda, você vai ter menos ansiedade, né? Então, o que eu digo sempre para os meus pacientes é uma coisa que eu uso para mim mesma. Então, eu sempre procuro chegar com antecedência nos meus compromissos. Mas você consegue? Como que você consegue? A gente vai se organizando, se programando. E é interessante que assim, o ansioso não tem cara de ansioso, né? Então assim, às vezes você tem um estereótipo, você fala, mas o ansioso é aquele que rói a unha, é aquele que fica puxando o cabelo, é aquele que fica, na verdade, mantendo a perna, balançando a perna. Lógico que esses são mais clássicos, né? Você percebe nitidamente, de uma forma clara. Mas tem muita gente que não se acha ansioso, que acha que tem um determinado controle, mas por fim sofre de ansiedade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ansiedade, infelizmente, ela é algo que faz parte hoje da nossa sociedade, né? Por conta de tudo isso que a gente falou, né? Existem
vários movimentos, várias ferramentas modernas, né, que ajudam a aumentar a ansiedade. Mas eu acho que hoje a gente está vivendo também aí numa contramão, né, várias terapias integrativas, né, a própria psicanálise que consegue trabalhar junto com o paciente esses gatilhos e assim, o paciente entender que dentro de uma crise ele consegue, né, ele deve procurar se olhar, né? Então assim, conforme você tem uma crise ou duas, você sabe quando ela começa. Ela começa. E aí você fala, puxa, comecei a palpitar aqui, opa, tá vindo uma crise aí. Como que eu vou lidar com isso, né? Eu já sei que eu tenho que fazer isso é interessante porque uma das adolescentes que eu, na verdade, atendo na clínica, ela já no terceiro episódio, depois de muita conversa que nós tivemos, ela já falou para mim, né? Os adolescentes acabam chamando de tio Edu, né? Então, tio Edu, eu já comecei a sentir, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já sabia, eu peguei a minha melhor amiga, eu pedi para a professora sair, porque eu já tinha conversado com ela antes, que se isso começasse a acontecer, era uma conduta que eu iria tomar, e eu fui até o pátio, eu pedi para ela pegar uma água, ela pegou uma água para mim, eu respirei, eu fui me acalmando, e dessa vez eu não precisei ligar para minha mãe. Dessa vez, na verdade, eu voltei para a sala de aula, depois de 10, 15 minutos, eu consegui voltar para a sala de aula e dar sequência no meu dia. É isso que você está falando, você vai se conhecendo, você vai, na verdade, sabendo como pode acontecer uma crise e o que você tem que fazer quando essa crise acontecer. Qual é o teu mecanismo, né, de defesa, de reorganizar essa situação para que você volte ao estado normal. Isso é bem interessante. É lógico que isso, a terapia ajuda, você está alinhado com essa questão de uma vida um pouco mais tranquila, mais organizada, tudo isso são fatores aí que colaboram. Sim, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele abrange, né, tudo isso. Né? Quanto mais você se conhece, mais você entende, né, as suas emoções, porque na verdade a ansiedade ela é uma experiência emocional. Né? Então, dependendo do tipo de experiência emocional que você vai ter, você vai entender o grau e talvez até entenda qual é o gatilho que está te levando àquilo, né? E aí parar um cantinho, né? Respirar profundo e você vai entender que você não está em perigo, né? O perigo é muito mais interno do que externo. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final do 4º episódio da primeira temporada do podcast Leva pra Terapia. E se você tem ansiedade, acha que pode melhorar, faz o quê, Eduardo? Leva pra terapia.